Quando o réu entra com a reconvenção, na reconvenção ele pode ser chamado de autor reconvinte. E esse aqui, ou réu reconvinte, esse aqui é que o código chama de autor. Esse aqui não está no código. Esse aqui o autor é chamado pelo código de autor reconvindo. Oi? Não, eu já vi e vi em alguns livros de doutrina. O legislador só usa essa expressão, autor reconvindo, tá? Que é para informar que é o autor, mas na condição de polo passivo da reconvenção. Eu estou dirigindo a reconvenção a ele, porque o código disciplina isso aqui. Ele fala que o autor reconvindo vai ser intimado, e não citado, intimado, no prazo de 15 dias para oferecer contestação. Vamos lá no artigo 315. O 315 vai dizer as hipóteses de cabimento da reconvenção, tá? Ele vai dizer o seguinte, que toda vez que houver conexão com a ação principal, ou seja, conexão é causa de pedir e pedido, né? Da reconvenção com a ação principal, ou dos fundamentos da defesa com a ação principal, na contestação, os fundamentos da contestação, eu consegui abrir uma nova ação, eu posso usar a reconvenção. Então é muito amplo, tá? Lê para mim aí certinho o dispositivo do 315, porque ficou meio embolado da forma que eu falei. Então pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal, o fundamento da defesa. Olha aí, o réu poderá reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção, que é a ação que ele vai propor aqui, for conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa que ele apresentou na contestação, tá? 315. A reconvenção está do 315 ao 318, tá? O 316, então o 315 fala do cabimento. Qual é o cabimento então? Vamos separar aqui. Cabimento. Tem que haver conexão da reconvenção com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. O 315 tem um parágrafo que eu vou deixar para comentar depois, tá? Esse é o parágrafo mais maldito que tem no Código de Processo Civil, mas ele vai demandar bastante tempo para a gente falar dele, eu vou deixar para a aula que vem. O 316 é que fala do procedimento, não é? Que ele diz que o autor reconvindo será intimado. Então, ó, vamos anotar essas observações, ou então sublinha aí, pessoa do seu procurador, porque isso aqui é que pega em prova. Primeira observação, ele não, apesar de ser uma ação, ele não é citado. Por que ele não é citado? Porque ele já está na relação processual, na condição de autor. Então basta ele ser intimado, tá? E se ele já está na relação processual representado por advogado, a intimação não precisa ser pessoal, a intimação é na pessoa do advogado. É aquela intimação no jornal mesmo, tá? No DJ. Isso é muito importante. Esse procedimento da reconvenção. Não há citação, há intimação. E não é pessoal, é na pessoa do advogado, na pessoa do seu procurador. Tá? O prazo é de 15 dias, igualzinho o prazo que o réu teve para contestar. Ok? Agora olha essa observação aqui. O prazo é de 15 dias para quê? Contestação. Se cai na prova assim, é cabível reconvenção de reconvenção. Por que cabe reconvenção para o réu? Porque o artigo 297 diz o quê? Que o réu poderá apresentar como resposta lá, não é? No prazo de resposta, contestação, exceção e reconvenção. Aqui a gente não está falando de resposta do réu. O ato é específico. Está dizendo aí claramente qual é o único ato que o autor reconvindo vai apresentar? Contestação. Tá? Contestação.
Exceção a gente pode até falar, uma exceção de incompetência, caso o pedido da reconvenção seja um pedido que saia da competência do juiz, eu posso arguir essa incompetência. Mas aí seria uma incompetência absoluta, não dependeria de exceção. A relativa eu acho mais difícil de visualizar, mas pode acontecer. Em processo, tudo pode acontecer. Aí o juiz rejeitaria a reconvenção e ele entraria como ação normal no juízo competente. Tá? Nesse caso não seria cabível. 317. Fala o quê? Não óbvio. Beleza, ó. Caso o autor, diante da intimação da reconvenção, ele fala assim, ih, caramba, essa reconvenção aqui vai ficar ruim para mim, vou desistir da ação. Azar o dele. Por quê? Porque essa desistência não vai afetar a reconvenção. E por que não vai afetar a reconvenção? Porque a reconvenção é uma ação. A partir do momento que o réu exerceu o direito de ação, ele tem direito a uma resposta do judiciário. Ele não está condicionado à vontade da outra parte. E ele tem direito a uma resposta. Isso aqui, só pensando um pouquinho mais além, é o que a doutrina fala. A doutrina diz que aqui não há uma relação de dependência da ação e da reconvenção, há uma relação de pendência. Significa o seguinte, para haver reconvenção, tem que haver uma ação pendente. Mas a partir do momento em que ela foi proposta, não existe qualquer dependência, tá? Só há que haver pendência para a propositura. Depois disso, o que acontecer com a principal não vai interferir na reconvenção. Tanto que o juiz decide as duas na mesma sentença, mas ele decide separado, na mesma sentença. Ele enfrenta a ação principal, depois ele diz, passo a análise da reconvenção. E aí ele papapá e decide. Então ele pode julgar ambas improcedentes, ambas procedentes, uma não está vinculada à outra, tá? Em termos de julgamento, de juízo, ok? O 318 é o que diz isso, né? Que o juiz julgará ambas na mesma sentença. Se o autor desistir, a ação não fica questão de sucumbência. Ele vai ter sucumbência da ação principal e vai ter sucumbência da reconvenção. Se ele desiste, vai ser tudo tratado separado. Tudo tratado separado. Porque se ele desistir, o juiz não vai nem homologar a desistência imediatamente, porque ele vai proferir uma sentença só. Ele vai processar então a reconvenção, tá? E aí na sentença ele diz, diante do pedido de desistência, homologo de desistência do autor, custas pelo autor, E aí passa a análise da reconvenção. E ele perturbou a vida do réu à toa até, porque essa desistência está na cara. Depois de uma reconvenção, uma desistência, está na cara que alguma coisa tinha de má fé aí, né? Provocou e não gostou da reação e resolveu pular fora. Por isso o código já vem claro, né? Dizendo que ele fala da desistência e de qualquer outra causa que possa incidir sobre a ação principal. Ela não vai prejudicar o andamento da reconvenção. Ok? Essas aqui que são as observações mais importantes e o cabimento. Aí vocês também podem anotar aí. Não é cabível reconvenção. Não é cabível reconvenção no rito sumário. Não é cabível reconvenção no rito sumário. Eu vou abordar isso lá no rito sumário, mas aí quem quiser coloca entre parênteses aí, pedido contraposto. O que é cabível no rito sumário é o chamado pedido contraposto, tá?